Fala, delícias! O vídeo de hoje mostra o confronto de Yugi contra o eliminador Panic, sendo produzido em 2 episódios e 5 capítulos do mangá. Então, sem mais delongas, e bora pra análise. Episódio 14. Um duelo da escuridão. O castelo que desapareceu nas trevas. Capítulo 80. O homem que veio da noite. Após o momento fofura de Yugi no anime e o filler que apresenta a Bakura, partiremos do ponto onde Mai dá um berro e o pessoal vai checar. E vemos que Maya acaba de perder o duelo e Panic a desqualifica do torneio. Nesse momento, Yugi no mangá e toda a turminha no anime encontram Mai, que revela que o Brutamontes era um eliminador e tinha acabado de eliminá-lo. Então Panic desafia Yugi para um duelo. Mai pede perdão, pois não iria conseguir duelar contra Yugi de forma justa. No anime, Panic empurra a garota e Joey fica pistola, querendo resolver no braço, mas a turminha o impede. Yugi afirma que essa não era a forma correta de resolver, e nisso deixa Yami assumir o controle, onde ele promete que irá recuperar as estrelas roubadas. E o capítulo do mangá se encerra por aqui. Capítulo 81. As cartas invisíveis. Quando estão se acomodando na plataforma e caixa de duelo, Panic revela que tem uma recompensa especial pela cabeça de Yugi. No anime, Yami revela que, depois do primeiro oponente estranho, previa que esse tipo de coisa iria se repetir, e que estava farto dos joguinhos de Pegasus. Panic revela que essas ordens foram feitas pela empresa Ilusões Industriais, e que Pegasus não teria nenhum problema em eliminar um jogador como Yugi. No mangá, ele detalha bem mais os planos de Pegasus, onde ele deseja filtrar 4 finalistas. Fazendo uma conta rápida, Yami percebe que seria preciso eliminar a metade dos outros duelistas, e que naquela noite Panic havia desclassificado 8, mas a ordem principal era eliminar Yugi, pois assim ele iria encerrar o torneio e nem seria preciso pagar a premiação. Mas Yugi sabe que o real motivo era obter o controle da corporação Kaiba, e Panic prossegue dizendo que após a eliminação de Yugi, a próxima ordem seria eliminar todos os outros jogadores e encerrar o torneio sem ascensão de nenhum mestre. Yami promete que iria derrotá-lo, mas Panic afirma que, enquanto os duelistas estão de guarda baixa, ele estaria rastejando pelas trevas e iria eliminá-lo, como fez com a garota. Em ambas as obras, Yami afirma que isso é uma atitude covarde, que iria dar uma lição, apostando todas as suas estrelas, mas caso ele vença, ele queira as estrelas de Mai de volta. No mangá, após Yumi chamar Panic de cabeça de botijão, ele faz uma proposta onde ele iria apostar suas 6 estrelas e, para cobrir as 2 faltantes, ele iria apostar sua vida. Panic fica satisfeito, mas não acredita nas palavras de Yami. Então, com o auxílio de uma corda, ele prende o pescoço de Yami e revela que alguns dos duelistas não aceitam o duelo formalmente. Então, eles precisavam prender suas vítimas para que elas sejam forçadas a duelar. Então, prossegue dizendo que iria enforcar Yami 1 ou 2 vezes antes de se livrar dele. Yami não recusa e aceita as condições, mas promete que ele receberia uma punição no final do duelo. No anime, as plataformas eram equipadas com lança-chamas nas laterais, e o anime irá usar bastante esse recurso. E, enfim, o duelo iria se iniciar. Até fica aflita, enquanto Mai nem se importa com as estrelas e está preocupada com a segurança e o orgulho de duelista de Yugi. Panic no mangá faz um comentário dizendo que ele era bem popular, pois tinha até torcida, e revela que ele também tinha um aliado, a escuridão, e executa o primeiro movimento invocando o Castelo Sombrio, que no anime possui esses valores quebrados. Na verdade, os monstros de Panic possuem essa característica, e como deveria ficar mais complicado de calcular, Konami deixou fixo, com valores inteiros de dezena. Sendo assim, com a força extra de campo, a defesa do castelo é de 2.500 pontos, enquanto no mangá, esse já era o valor padrão de defesa. Com isso, o efeito do castelo se ativa, propagando a escuridão, impedindo que Yami veja o que está acontecendo. E não só isso, impedindo também o ganho de força extra no campo de Yugi. Mai fala que essa foi a estratégia que derrotou suas arpias. Em resposta, Yami invoca o Guardião Guerreiro Celta em modo de defesa, e passa o turno. Na vez de Panic, ele invoca uma criatura, que mantém apenas os olhos visíveis, e ataca o Guardião, o destruindo. Yami percebe a pedra no sapato que o castelo está sem, mas não possui cartas em mãos que possa lidar com isso agora. Então invoca o Dragão Alado, da fortaleza, nada flexível. No turno de Panic, ele tenta aumentar a pressão, não atacando, invocando mais uma criatura. Novamente, apenas podemos enxergar o semblante de seus olhos. Com isso, Yami tenta uma jogada arrojada e comanda o ataque do Guardião ao campo, e a explosão gera iluminação suficiente para revelar brevemente as criaturas de Panic. Mas não adianta nada, o Guardião é destruído. O anime deixa as animações bem mais sofridas que no mangá, e Yami fica com 1.600 pontos de vida. Panic se vangloria, dizendo que sua estratégia era perfeita. E o anime provoca Panic, dizendo que ele era apenas um covarde e que não tinha coragem de mostrar sua cara. E com isso recebe uma chamuscada do lança-chamas. Mas Yami conseguiu encontrar a fraqueza dessa estratégia e revela que tem a carta em mãos para isso, e que iria mostrar as verdadeiras trevas a ele. O capítulo do mangá se encerra por aqui. Capítulo 82. Derrote as trevas. Yami promete a Panic que em 5 turnos iria derrotá-lo. Panic começa a rir e diz que é apenas um blefe, e que a real situação era que enquanto ele estivesse com a escuridão, ele seria invencível. Yami complementa Panic, pois nenhum duelista desiste até o último momento.
então ele tinha ao menos algum pingo de dignidade. Yami revela que não estava blefando, e mostra qual seria sua carta trunfo, as espadas da luz reveladora, e aproveita para explicar o efeito delas, onde o oponente fica impedido de atacar durante 3 turnos, e o brilho das espadas iria iluminar o campo inteiro, e seus monstros estariam desprotegidos, e reforça que em 5 turnos ele iria derrotá-lo. Ele prossegue invocando a maldição do dragão em modo de defesa, e seta uma carta virada para baixo, encerrando o turno. Panic imagina que a carta setada era a espada da luz, e Yugi começa a contagem, indicando que faltam 4 turnos para sua morte. Tess questiona se estaria tudo bem em Yugi revelar sua estratégia para o oponente, mas entende que a única forma de Yugi entrar na mente de seu oponente seria tentando confundir seu inimigo, mas fica interessada se esse recurso iria de fato funcionar. Panic saca o extirpador de cartas e começa a dizer que nunca viu alguém tão ingênuo de revelar sua estratégia ao oponente, e com isso invoca-o e dá alvo na carta em campo, mas ele havia caído na armadilha de Yami, pois seu monstro teve que se deslocar para o campo de Yugi, e ainda ativou a armadilha Círculo de Magia. Yugi revela que imaginou que ele teria esse tipo de carta, capaz de remover magias, por isso teve que ser cauteloso e dar uma zoada, dizendo que ele acabou desperdiçando esse turno, e agora de fato iria jogar o seu trunfo, e mais uma carta mágica. No anime ocorre um erro, onde mostra 3 cartas viradas para baixo, mas Yami já tinha ativado a armadilha, logo ela deveria estar virada para cima. O episódio do anime se encerra aqui. Episódio 15, Corte à Escuridão, as espadas da luz reveladora. O anime prossegue, onde Yami afirma que Panic seria engolido pela escuridão verdadeira, e nesse momento ele informa que em 4 turnos o jogo iria se encerrar. Panic com raiva ativa o lança-chamas, mas isso não incomoda mais Yami. No mangá, a situação foi diferente. Yami pergunta se ele está vendo que está com a corda no pescoço, então Panic ri e diz que a corda estaria enrolada nele. Yami então explica que ele está cada vez mais perto de conhecer a real escuridão, e Panic começa a ter uma visão de um homem caminhando para fora, e aqui ele proclama que faltam 3 turnos. Panic fica assustado, pois foi uma visão muito realista. Yami explica que a escuridão devolve seus medos, e que pessoas fracas não iriam conseguir gerir isso. Panic é o ameaça de arrancar sua cabeça, caso fale mais alguma coisa. E Yami retruca, dizendo que era seu turno, dando uma piscadinha. A turminha percebe que Panic está ficando irritado com as provocações de Yumi, que realmente ele havia conseguido entrar na mente de seu oponente. Yami pergunta se ele não iria mais sacar, e na vez de Panic, ele saca sua carta mais forte, o Rei de Yami Makai, e efetua um ataque em direção à maldição do dragão, mas seu ataque é redirecionado ao estripador de cartas. O mangá explica melhor, dizendo que o estripador estava à frente da maldição do dragão e por isso ele foi alvejado por seu ataque. No mangá, os prejuízos não foram tão altos, mas no anime, praticamente os pontos de vida de Panic foram devastados. Panic não esperava que Yugi tivesse tantos passos à frente. Yugi provoca mais uma vez, dizendo que seus monstros estão ilesos e que agora era uma boa hora para ativar o seu trunfo. E o brilho é tão intenso que acaba dissipando toda a escuridão do castelo. O capítulo do mangá informa que ele tinha apenas mais 2 turnos, e se encerra por aqui. Capítulo 83, Espadas de Luz. Yami fala que agora as criaturas não poderiam se esconder nas sombras, e explica que ele não poderia atacar ou se esconder pelos próximos 3 turnos, e o pressiona perguntando qual seria sua próxima jogada. Panic pensa a respeito e avalia que possui a vantagem numérica e de poder de ataque. Iria conseguir segurar o jogo até dissipar o poder das espadas, então planejava aumentar ainda mais suas defesas. No anime, ele comenta que mesmo o efeito das espadas não iria retirar a força extra de campo, fazendo as criaturas ficarem com um ataque similar aos monstros do mangá, e prossegue para o seu saque. E como de Yugi invoque um monstro mais poderoso, ele ativa a carta mágica Escudo do Caos, que aumenta as defesas dos monstros numa determinada área no mangá. E no anime, coloca os monstros na posição de defesa e aumenta a defesa de todos os monstros em seu lado do campo. Ele prossegue fechando o combo, onde a área ao redor do castelo estaria protegida, elevando a defesa do castelo para 3.100 no mangá e 3.200 no anime. Panic pergunta a Yami se ele iria de fato conseguir cumprir sua promessa de derrotá-lo em 3 turnos. Mai comenta que Panic parecia estar em desvantagem ao perder a escuridão, mas conseguiu fazer uma jogada defensiva forte, e gostaria de ver como Yugi, um jogador ofensivo, iria passar por cima disso. No anime, esse comentário foi dito por Bakura. Yami começa a rir e explica que Panic não entendeu que expôs ainda mais sua fraqueza. Desde o começo do duelo, ele precisou criar todo esse ambiente onde ele precisava pegar sua presa de surpresa e agir covardemente apenas quando sabe que seu ataque será eficaz. E com isso, usava esses artifícios covardes. Panic fica irritado por ser chamado de covarde, e no anime ele tenta intimidar Yami usando os lança-chamas, mas Yami só dá um passinho para trás e se mantém sorrindo. E lembra que só está faltando mais 2 turnos para sua derrota. Então entra ainda mais na mente de Panic, dizendo que sabia que ele iria jogar o Escudo do Caos, e prossegue para o saque, onde ele invoca Gaia, o Cavaleiro Feroz, e revela que a carta virada para baixo era a polimerização. E com isso traz em campo Gaia, o Cavaleiro de Dragões, e encerra seu turno. Panic sabe que Gaia não tem poder suficiente contra seus monstros, e acha que Yami está blefando. Mas como Yami está rindo, ele fica preocupado e pensa em fortalecer ainda mais suas defesas, colocando um Guardião de Metal fora do escudo como uma segunda muralha.
e que assim que as espadas se dissiparem, ele iria partir para a ofensiva com tudo. Mas Yami revela que ele era muito patético e não havia percebido que o excesso de segurança era a real armadilha, e parte para o último turno do duelo, invocando a tartaruga catapulta e posiciona Gaia em cima dela, como munição. E explica que iria passar por suas defesas dessa forma, já que a velocidade de disparo iria aumentar a força de ataque do Gaia. Panic diz que não seria o suficiente para passar seu bloqueio, já que a segunda muralha estava o protegendo, então Yami revela que seu alvo era o castelo. Em ambas as versões, Gaia ganha um poder de ataque com o mesmo valor de defesa do castelo, e acabam destruindo o círculo de flutuação, e dizimando os pontos de vida de Yami, que agora eram 300. Panic começa a gargalhar, pois o plano de Yami havia fracassado. Em seu turno, iria atacar com tudo que poderia, pois a escuridão estaria de volta. No anime, Panic coloca seus monstros em modo de ataque, então Yami revela que o duelo acabou ali, pois o real motivo do castelo estar flutuando sem seu anel de flutuação era simplesmente que as espadas da luz estavam sustentando o castelo, e quando finalizar o turno, o duelo iria se encerrar. Com isso, ele declara a fase final, e as espadas se dissipam, e o castelo despenca. E mesmo que Panic tente reposicionar seus monstros, a carta mágica Escudo do Caos impediria sua movimentação, e com isso o castelo desaba e elimina todas suas criaturas e zera seus pontos de vida. No anime, Panic, como um mau perdedor, utiliza todos os lanças-chamas para eliminar Yami, mas o poder da relíquia o protegeu. Em seguida, Yami diz que mostraria as verdadeiras trevas e aplica o Mind Crush. No mangá, a punição foi um pouco mais bruta, onde ele aplica a punição onde mostra que sua visão de andar em direção à forca se concretiza, onde Yami diz que a arrogância é a primeira a cair, e agora ele sentirá as verdadeiras trevas, encerrando o capítulo do mangá aqui. Por último e não menos importante, capítulo 84, uma tempestade no reino. O mangá mostra o castelo de Pegasus, onde ele está tendo uma videoconferência com os Big Five, e é informado que Seta havia se recuperado e estava indo em direção a ele. Os Big Five ficam com receio e tentam parar as negociações, mas Pegasus diz que não era necessário e já estava cuidando do assunto, dizendo que o helicóptero não queria chegar à ilha devido a um certo acidente. E agora, vemos o desfecho do duelo. Yami recuperou as estrelas enquanto Panic está gritando de horror ao fundo, e com isso, tenta devolver as estrelas a Mai. No anime, a turminha complementa a vitória de Yugi, mas pensa o que seria todas aquelas luzes. Joey suspeita que fazia parte apenas dos projetores 3D. Em seguida, Yami se dirige a Mai para devolver suas estrelas. Mai diz que não pode aceitar pois perdeu elas em um duelo, e que iria aceitar o fardo de ir embora da ilha. No mangá, o pessoal havia acabado de chegar e estavam o tempo todo dormindo. Escutaram o grito de Mai e saíram à procura para ajudar. Tristan pergunta que horas seriam, e Bakura responde que era por volta das 23. Tristan, portanto, explica que a trégua ainda estava em vigor, e por isso eles eram amigos. Yami explica que essa forma de duelo com os capangas de Pegasus não era uma forma justa e nem ao menos os consideravam duelistas, e que isso não poderia interferir nos objetivos dos verdadeiros duelistas. Insiste para que Mai pegue suas estrelas de volta. Mai ainda fica hesitando, então Joey dá uma forcinha dizendo que iria resolver o problema ficando com as estrelas, e que agora seria o primeiro a entrar no castelo. Isso enfurece Mai, que pede as estrelas de volta. Então Joey trolla ela devolvendo de boa, e diz que caso seu orgulho não permita ficar com elas, ela poderia muito bem se livrar delas, mas que se fosse ele não se livraria nem das estrelas e nem de seus sonhos. E de fato, ele comove Mai. Joey apenas se retira, dizendo que irá dormir. Mai promete que, por hora, não era digna de ter um duelo contra Yugi, mas iria trabalhar para poderem se encontrar novamente, e ter um duelo justo como o verdadeiro duelistas. No anime, se encerra por aqui, junto dessa página de mangá. E é isso, duelistas. O episódio de hoje foi bem fiel ao mangá, e semana que vem tem mais. Gacha! E com imenso prazer que finaliza esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas, e espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha, caso não, deixe seu dislike, mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!